Taurinos, sejam muito bem-vindos a essa leitura especial para o ano de 2026. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Taurinos, sejam muito bem-vindos a vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós temos aqui uma leitura especial para o ano de 2026. Nós vamos fazer uma leitura diferente dessa vez. Vamos tirar primeiramente uma carta do oráculo do Bom Tarô, para a gente ver qual é que é o mantra do ano, a mensagem principal que você deve carregar ao longo deste ano. Depois nós vamos tirar 3 energias do Osho, para a gente entender como é que essas energias vão estar te dominando ao longo do próximo ano. Depois nós vamos fazer a leitura de tarô, entender como é que vai estar a energia em prolongamento, como é que você vai lidar com cada situação. E por fim, vamos tirar uma mensagem final do tarô dos gatos, para a gente poder finalizar com chave de ouro, ok? Mas vamos lá, taurinos, qual é o mantra principal? Qual é o mantra principal para os taurinos no ano de 2026? Qual é o mantra do ano para os taurinos no ano de 2026? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Touro 2026. Saiu a carta da Papisa. A gente vai ler já para você a mensagem. Incrível, já começamos aqui com uma leitura muito misteriosa. Carta da Papisa diz: mistério. Há coisas que não são para serem conhecidas intelectualmente, mas para serem vividas através da intuição. Esta carta lembra-me para confiar, uma vez que tenho acesso à sabedoria e ao conhecimento mais elevados quando sintonizo e confio nas minhas vibrações. Este é o tempo em que os mistérios serão revelados e eu posso crescer como resultado disso. Uau! É um ano de muita intuição, é um ano de muita conexão com a sua espiritualidade, é um ano em que você vai acessar a sabedoria que estava bloqueada dentro de você. Muito interessante, viu? Vamos ver então qual é que é a energia principal? Energia principal para os taurinos no ano de 2026. Falar nisso, não cheguei a mostrar a mensagem para vocês tirarem um print. Esse é o mantra do ano, tipo, só mostrar para vocês poderem tirar um print, se vocês quiserem. E assim vocês vão poder ler as vezes que quiserem ao longo do ano. Ok, mensagem, energia principal dos taurinos no ano de 2026. Energia principal para os taurinos no ano de 2026. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Touro 2026. Pulou tudo. Eita! A gente tem aqui um cavaleiro de copas, a confiança, um pajem de ouros, a aventura, e um ás de copas, ir na onda. Pois é, taurinos, a gente tem aqui um ano de 2026 onde você vai estar precisando de confiar naquilo que é intuitivo, precisando de confiar naquilo que sua intuição está te falando, abrindo e entrando em portais que são desconhecidos para você, vivendo aventuras que você nunca viveu antes. É um ano de muita novidade. E aqui você vai precisar de se deixar levar, saber aproveitar momento a momento. Não se precipitar, nem se preocupar muito com o futuro, nem com o passado. Saber aproveitar o momento presente.
No final do deck, a carta do 9 de copas e embaixo o 10 de copas. Tem muita satisfação emocional aqui. Pede também uma certa atenção para você não ficar muito passiva, não ficar muito na imaginação e pouco na prática. Aqui você precisa de ter equilíbrio entre aquilo que você faz, né, as suas ações e a sua, o seu lado emocional e o seu lado intuitivo. É necessário haver aqui um equilíbrio. Mas, de um modo geral, você está passando por um momento muito criativo da sua alma, onde você tem muita satisfação emocional. Você vai estar explorando a sua criança interior no que toca a viver aventuras e se sentir entusiasmado ou entusiasmada por começar coisas novas, por tentar coisas novas, por aprender coisas novas. Principalmente no que toca a aprender coisas novas. A carta do Pajem de Ouros aqui, como aventura, me fala de você começando coisas, abrindo caminhos para outras coisas que você não tinha aberto antes. Isso requer uma... como é que é a palavra? Isso requer uma abertura da sua parte, de deixar que essa criança interior explore e se aventure, sem se dominar pelo medo. Mas vamos ver então aqui com o tarô a energia do ano. A energia do ano, mês a mês. Me desculpa, pessoal, que eu tô aqui um pouco gripada. Energia do ano, mês a mês, para os taurinos. Energia para os taurinos do ano de 2026. Energia do ano para os taurinos no ano de 2026. Gratidão. Quais são as 5 situações principais que vão surgir para os taurinos? Questões principais que vão surgir para os taurinos no ano de 2026. A gente vai tirar todas as cartas primeiro e eu já vou falar todas elas para vocês, tá bom? A gente vai tirando a energia total aqui. Touro 2026. Ok. Então a gente começa o ano aqui com o 3 de copas e o 8 de paus. Que a gente tá falando dos 4 primeiros meses do ano. A gente tem aqui um início de ano cheio de novidades, cheio de encontros, de momentos comemorativos. Pode ser que você tenha festas de aniversário ou encontros, jantares, almoços com amigos. Esse início de ano de 2026 está assim agitado nesse sentido. Muitos momentos alegres, muitos momentos divertidos e leves. E com isso também vem aqui uma certa um certo desenvolvimento na sua intuição. Você vai receber alguns sinais, você vai receber algumas mensagens, alguns insights no início do próximo ano. Em seguida, a gente tem aqui o 3 de espadas com a lua, que aqui a gente já se refere entre o 5º e 8º mês. Não. Entre o 4º e o 8º mês do próximo ano. A gente tem aqui o 3 de espadas e a lua. Existe aqui uma desilusão que acontece no meio do caminho. E isso vem para poder despertar algo que estava inconsciente em você.
A carta da lua aqui é a única carta, é o único arcano maior que a gente caiu aqui na mesa. Além da papisa, que foi a primeira carta, né? A carta da lua tá falando sobre o inconsciente. A gente tem aqui um início de ano bastante comemorativo, só que em seguida a gente tem aqui um momento de dor, um momento de tristeza. Isso pode ser que existam aqui essas notícias ou essas mensagens, esses insights, essa sensibilidade. Pode ser que algo que te tira desse lugar onde você tá um pouco mais festeiro, onde tá mais conectado com outras pessoas, e vem aqui uma situação em que te fecha um pouco mais, te traz aqui uma certa dor, um momento de tristeza. Por quê? Porque estamos aqui revelando algo inconsciente. Algo no seu inconsciente é revelado aqui na segunda metade do ano. E, por consequência, a gente sai depois no final, nos últimos 4 meses do ano, não é? O 6 de ouros com o rei de ouros. Você vai focar mais na sua vida material e estabilidade material no final do ano, porque há aqui uma questão do gênero. Você quer se conectar com as pessoas, você quer estar de bem com a vida, quer estar feliz, mas acontece que alguma situação, pode até ser dentro do seu ciclo de amigos e família, a gente já vai abrir com os outros oráculos para entender um pouco mais, mas é como se você precisasse de se afastar de algumas situações, algumas pessoas aqui, porque começa a se tornar consciente algo que estava inconsciente em você, e por isso você acaba por direcionar a sua atenção e o seu foco para sua carreira e para o seu trabalho, porque é aquilo que você acaba por começar a priorizar depois de toda essa situação. No final do deck, o 9 de paus, cansaço, excesso. Talvez você esteja aqui carregando energias ou se conectando com energias que não deveria se conectar mais. Isso vai se tornar um pouco mais evidente para você ao longo do próximo ano. Eu vejo aqui muito uma questão de você estar numa vibe de se conectar muito com as pessoas no início do ano, e depois de repente acontece algo que faz você se afastar bastante das pessoas. Nisso que você se afasta, você começa a entrar mais num momento introspectivo, e nessa introspecção você começa a encontrar direcionamentos e ideias e inovação em outros campos da sua vida. Se a gente vê que um ano que vai ser preciso você estar com a sua intuição aguçada, para que você saiba exatamente como lidar com cada momento. Ok. O que os taurinos precisam de entender sobre cada situação? O que os taurinos precisam de estar atentos em relação às situações no próximo ano? O que os taurinos precisam de estar atentos em relação a essa situação no próximo ano? Gratidão. O que é o 3 de copas? A lua novamente, reforçando aquilo que a gente falou, e realmente aquilo que a gente estava falando faz sentido, mas deixa eu tirar aqui as cartas. O que é o 8 de paus? O que é o 3 de espadas? O que é a lua? O que é o 6 de ouros? O que é o rei de ouros? Certo. E a rainha de copas. Interessante. A gente já só tinha caído com um arcano maior, que era a lua, né? Nessa segunda tirada a gente só saiu com 2 arcanos maiores, e um deles é repetição da lua. A gente tem aqui um ano
que vai mexer muito, muito, muito com o seu inconsciente e subconsciente. Você vai se conectar muito com a sua intuição. Você vai se conectar muito com aquilo que está oculto, com aquilo que não é visível, mas que você sente. E essa carta da lua veio debaixo do 3 de copas. Isso, nesses momentos de confraternização, onde você está tentando estar leve, relaxado, se conectando com as pessoas, existe aqui um lado sombra que você começa a perceber. E isso depois se torna evidente mais à frente, onde a gente tem um 8 de paus e um cavaleiro de copas. Você provavelmente recebe aqui uma notícia ou uma informação que te deixa na dúvida sobre... te faz colocar em xeque muitas pessoas que estão à sua volta. E aqui a gente tá falando daquilo que é justo para você e aquilo que é justo para as pessoas que estão à sua volta, porque aquilo que é justo para as pessoas que estão com você. Há aqui uma questão de quebra de confiança, há aqui uma questão de deslealdade. E por que eu tô falando isso? Porque a gente tem aqui um 3 de espadas com o 6 de copas embaixo e a lua com o 5 de paus. A gente tem aqui uma situação que te traz dor e sofrimento, mas que te é trazida por alguém que você já conhece há muito tempo, ou por pessoas que você já confia há muito tempo, que você nunca pensou que poderiam fazer alguma coisa nesse sentido. Porque a gente tem aqui o 6 de copas que me fala de passado. Por isso, essa situação ou começou no passado e você está descobrindo agora, ou você conhece as pessoas em questão há muito tempo, desde criança, desde muito novo, e essas pessoas te desiludem, ou essa pessoa te desilude de uma forma que você não imaginava. Por isso, há aqui uma revelação acontecendo. Mas uma revelação que você sentia, a sua intuição já te falava. Você, ao ouvir aqui essa leitura, provavelmente já até sabe do que eu tô falando. Existe algo que a sua intuição tá te falando, só que você não tem provas. E você não sabe por onde pegar, não sabe como ter certeza disso que você tá sentindo. Você aqui, mesmo nesses meios de confraternização, pode até ser agora no final do ano, né? As festas de final de ano, depois festa de carnaval no início do próximo ano. Existe aqui uma questão de festas e confraternizações, onde você está num momento bastante leve, mas que começa a revelar aqui uma sombra. Depois tem o 8 de paus e o 3 de espadas, o 6 de copas, o cavaleiro de copas, onde tem a revelação de algo que traz alguma dor. Depois, debaixo da lua, a gente tem o 5 de paus. Ao revelar essa situação, isso te traz para um lugar de transformação dos seus valores, transformação das suas crenças, porque são situações aqui que você não esperava, e para muitos de vocês são coisas que você não achava que precisava de temer, não achava que precisava de se preocupar, e de repente você se vê com esse vulcão querendo explodir porque você não estava contando com algo. É como se você não visse isso. É algo que você não tinha capacidade para ver porque não passava pela sua cabeça. Por isso existe aqui uma questão inconsciente que se revela, e isso traz um alvoroço, um tornado, um furacão. Mexe muito com a estrutura daquilo que está acontecendo na sua vida. E esse pajem de paus veio debaixo do rei de ouros. Isso pode ser aqui uma questão de uma figura masculina trazendo uma notícia, trazendo uma informação que vai mexer muito e abalar muito
a sua vida. Que a gente falou, né? Existe algo sendo revelado. Mas aqui no final, a gente vê aqui um rei de ouros. Esse rei de ouros representa uma figura. Alguém. E esse alguém vem aqui com um pajem de paus embaixo. Ele vem com a voz da verdade. Que aliás, nem é a voz da verdade aqui. Aqui é mais a voz do espírito. A pessoa que tem aqui precisa de falar a verdade. É algo que precisa de ser dito. Essa pessoa não consegue esconder. Só que ao dizer isso, ao trazer essa informação, tornados começam a se formar, porque transforma a vida de muita gente. Ou, neste caso, a sua vida bastante. Debaixo dos 6 de ouros, a gente tem aqui a carta do carro. Você vai precisar saber escolher quando deve se deslocar, quando deve sair de onde está e quando deve permanecer. Aqui é sobre trocas justas. Saiba não extrapolar aquilo que é justo para você e para o outro. Porque às vezes quando a gente está aqui num momento de dor, às vezes é difícil a gente saber medir as nossas palavras ou as nossas ações. E aqui o tarot está falando para você, antes de tomar uma decisão precipitada, antes de fazer algo que você se arrependa, se afaste. Saiba ser justo com as suas ações. E aqui nem é pelo outro, é por você. Você não vai aguentar carregar o peso de uma decisão que depois você não vai conseguir se justificar sobre ela. Ou seja, você não vai conseguir carregar o peso de uma decisão, de uma palavra maldita, de uma atitude precipitada, que você vai carregar para sua consciência e depois pro resto da vida. Mas vale se afastar e não reagir do que causar aqui algum dano. Ok. Mensagens e avisos para os taurinos. Mensagens e avisos para os taurinos para o ano de 2026. Mensagens e avisos para os taurinos para o ano de 2026. Mensagens e avisos para os taurinos no ano de 2026. O que é o 3 de copas com a lua? O que é o 8 de paus com o cavaleiro de copas? O que é o 3 de espadas com o 6 de copas? O que é a lua com o 5 de paus? Meu Deus. O que é o 6 de ouros com o carro? E o que é o rei de ouros com o pajem de paus? E a torre no final do deck. É assim, touro. Aqui a gente tem uma reconfirmação daquilo que a gente estava falando anteriormente. Muitas cartas até saíram repetidas aqui. Debaixo do 3 de copas e da lua, a gente tem aqui uma rainha de copas. Essa rainha de copas me está falando que esses momentos de confraternização e de carinho e troca que você tem aqui no início do ano, eles são verdadeiros, eles vêm do seu coração. Mesmo quando você sente que algo está errado, você ainda está lá, de coração aberto. Mas depois a gente tem aqui o 8 de paus com o cavaleiro de copas e veio um 10 de espadas com o imperador e o imperador ao mesmo tempo, embaixo. E a gente já tinha falado aqui de uma figura masculina. E aqui a gente vem como imperador e o 10 de espadas. Essa carta veio, essas duas cartas vieram confirmar aquilo que a gente falou. Existe uma figura masculina aqui
que traz uma notícia, que traz uma informação, ou alguma coisa que traz uma dor, traz um desapontamento, traz aqui uma quebra em algum nível, ok? Isso vai fazer você precisar de se conectar mais do que nunca com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está intuindo. A gente tem aqui também, em seguida, debaixo do 3 de espadas e do 6 de copas, um pajem de copas, e debaixo da lua com 5 de paus, um 2 de ouros com 6 de copas, novamente. E aqui essa combinação me fala muito sobre crianças. A gente tem aqui o 6 de copas 2 vezes, o pajem de copas, esse 2 de ouros. Tá me falando aqui como se você tivesse uma questão ou com a sua criança interior, com a sua infância, o seu passado, ou então alguma questão com uma criança que está na sua vida. E aqui, gente, como a gente está fazendo uma leitura geral, podem ser muitos significados, ok? Que a gente pode ter, por exemplo, se for uma questão de relacionamento e você tem um casamento, por algum motivo esse casamento deixa de dar certo e vocês têm um filho e precisa de compartilhar a guarda, por exemplo. Isso é só um exemplo, gente, não é isso que vai acontecer, ok? Mas a energia que a gente tem aqui é de... Existe uma figura masculina que traz uma informação que te leva para um lugar mais de sombra, onde te vem trazer e resgatar questões inconscientes. E nisso você mexe com ou memórias passadas, sua criança interior, ou com crianças que estão presentes na sua vida. Isso vai mudar aqui. Seja uma memória que você tem, seja um relacionamento que você tem com uma criança, seja contato que você tem com esse grupo de pessoas que a gente estava falando no início, que pode mudar. Porque a gente tinha falado, né? Pode ser que você já conheça aqui essas pessoas há muito tempo e depois de repente você descobre aqui algo que te faz afastar dessas pessoas. Pode ser também. Mas seja lá o que for, tá relacionado com criança. Seja algo que aconteceu com você enquanto criança, seja algo que aconteceu com alguma criança próxima a você, ou algo relacionado a uma criança sua. Essa revelação vai trazer aqui um tornado, uma torre na sua vida. A torre foi a carta que saiu no final. Existe algo que vai ser destruído ao longo desse ano, mas destruído não porque não é que vai ser tirado, é algo que não é justo para você e para sua vida, algo que não é justo para sua energia que vai sair da sua vida aqui, algo que não foi construído em bases sólidas, algo que não foi desenvolvido de uma base leal e fiel. Debaixo dos 6 de ouros e do carro, a gente tem aqui novamente o rei de ouros. E debaixo do rei de ouros com o pajem de paus, a gente tem aqui um cavaleiro de espadas. Novamente essas energias aqui masculinas, trazendo aqui uma força de autoridade que faz com que as mudanças aconteçam. É uma força de autoridade que traz uma notícia, traz uma informação que faz tudo mudar. Vocês veem o movimento que existe nessas duas cartas? Tanto uma como a outra fala de alguém que parecia ser sempre pacato, alguém que parecia ser sempre mais fechado no seu mundo, mais em silêncio, mais introvertido, mais introspectivo, que de repente traz aqui uma informação
uma revelação que muda completamente o curso daquilo que está acontecendo à sua volta. O que, gente? Só vocês poderão saber. Mas isso vai ser a questão principal ao longo do seu próximo ano. Revelação de algo que vai trazer grandes alterações na sua vida. Vai te trazer para um lugar muito introspectivo. Vai te levar a explorar ainda mais o seu inconsciente, mais do que nunca. Vai te levar a rever o seu passado, rever a sua infância, rever a sua criança interior. Vai te levar a rever as suas conexões. E entender, não é? O que é justo e o que não é justo pra você. A nível profissional, assim, tentando falar de formas mais específicas, né, em campos mais específicos. A nível profissional, eu vejo você tendo um ano mais estável, principalmente a partir da segunda metade do ano. Porque até agosto, a gente tem aqui, a única carta de ouros que a gente tem aqui é o 2 de ouros. E todas as outras cartas são muito mais copas e espadas. Copas e espadas, principalmente. Que tá me falando sobre um início de ano, os primeiros 8 meses do ano, a gente tem questões emocionais muito fortes, presentes na sua vida. E isso pode te trazer, assim, um certo desequilíbrio a nível profissional e financeiro. E por isso você vai tentar jogar com aquilo que tem. Mas depois, pro final do ano, eu vejo você aqui tomando decisões, sendo mais assertivo, saindo de onde precisa de sair, finalizando o que precisa de finalizar, fazendo o que precisa de fazer. E por isso você acaba por ter aqui uma maior estabilidade e equilíbrio mais pro final do ano. Mas de maneira geral, essa situação aqui que a gente falou primeiramente vai dominar o seu ano inteiro. Isso aqui, não reaja impulsivamente. Isso é muito importante, não reaja impulsivamente. Pare e pense antes de responder qualquer coisa. Explore a sua mente, explore o seu inconsciente, explore o seu subconsciente. Tente recordar da sua infância, recordar das suas memórias, caso seja necessário, para que você saiba qual é a melhor decisão a ser tomada, ok? Agora vamos com a mensagem final do Tarô dos Gatos. Mensagem final do Tarô dos Gatos para os taurinos. Mensagem final para os taurinos, ano de 2026. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Touro 2026. Caiu a carta do 7 de ouros e no final do deck um Ás de paus. Eu vou ler as duas para vocês. O 7 de ouros diz o seguinte: trabalhou incansavelmente e com dedicação para cultivar o seu jardim. Usou toda a sua energia felina na esperança de um progresso notável e aguarda por uma colheita florescente. No entanto, ficou insatisfeito com os resultados. Tem a sensação de que os seus desejos não foram todos realizados e é dominado por uma sensação de frustração. Não se deixe desanimar. Certifique-se de que está trabalhando com sabedoria para poder concentrar os seus esforços nos objetivos definidos. A sua grande dedicação será totalmente retribuída. Seja paciente e mantenha o seu trabalho árduo. Benefícios virão em breve. Manter a persistência aqui e não parar, gente. Não parar. Que aqui a gente tem uma espera, mas chega lá.
Ás de Paus. Uma grande energia está crescendo dentro de você, como uma chama intensamente ardente. Pegue no Ás de Paus e dê vida aos seus sonhos. Utilize esse bastão mágico cheio de luz nova para concretizar seus projetos e aproveitar as oportunidades que surgirem. Use a sua força de vontade de maneira criativa e corajosa, canalizando-a para o que deseja realizar. Tenha um poder enorme nas suas patas. Haja com ousadia e rapidez. Afaste as suas inseguranças e alimente a chama com dedicação. Agarre-se à centelha que trará à luz a sua jornada pessoal. Agarre-se à centelha que trará à luz a sua jornada pessoal. Afaste as suas inseguranças e alimente a sua chama com dedicação. Pois é, gente, é aquilo que a gente estava falando no início. Conecte-se com a sua intuição. Conecte-se com a sua intuição. É a sua intuição que vai te dar a resposta aqui ao longo deste ano. Que aqui as coisas vão estar um pouco caóticas, sim, mas para que você consiga lidar com elas da melhor forma possível, você precisa de estar conectado com a sua espiritualidade, ok? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Não se esqueçam de conhecer a Escola dos Mistérios se vocês não conhecem ainda. E um bom Natal, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês. E a gente se vê no próximo ano. Um beijo no coração.